Olá, irmãos, tudo bem com você? Meu nome é André, sou estudante da Palavra de Deus, aqui pelo canal Sexto Dia, mais uma vez trazendo uma palavra. Hoje eu queria falar sobre arrebatamento. Você vê que tem sido um assunto polêmico, né, que as pessoas têm falado bastante. Arrebatamento, alguns falam em arrebatamento, aquele arrebatamento secreto, ou iminente, aquele que vai acontecer a qualquer momento, que as pessoas vão desaparecer. Então tem pessoas que dizem que estão se preparando para o arrebatamento da igreja. Então, arrebatamento a qualquer momento, a qualquer hora. E aí tem outras que dizem que não, que a igreja vai passar pela grande tribulação, e tem outras que dizem que não, que a igreja está ali no meio, que vai vir um anticristo, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então são os pós-tribulacionistas, os mid e os pré-tribulacionista, né? Então, cada um tendo uma razão de defesa, né? Agora, a gente analisando, segundo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre arrebatamento, né? Então, a gente vê que a primeira coisa que a gente deve ter na mente, irmãos, são as profecias. E quem profetizou sobre isso? Então, você vai ver que o livro de Daniel, capítulo 2, o 7, o 8, o 9, ele traz essas revelações. As 70 semanas de Daniel, ali no capítulo 9, também vão trazer essas revelações, esses detalhes sobre a vinda de Cristo, né? Sobre a nossa reunião com Ele, sobre a vinda do ancião de dia, né? Então, ele vê ali, vindo nas nuvens, né, o ancião de dia. E o apóstolo Paulo, vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele sabia dessas coisas. Vocês sabem pela história em que época o apóstolo Paulo vivia, né? O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica. Então, a primeira carta e a segunda carta. Todas as 2 cartas, elas tratam sobre esse assunto. É só você procurar lá e ler realmente o que está falando ali sobre esse assunto, arrebatamento, o encontro da igreja com Cristo. O que a igreja fala? O que essas cartas falam? Tem que ter, irmãos, coerência. Não vai ter, a palavra de Deus, ela não vai apontar 2 caminhos. É uma só fé que ela aponta. Uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então, a palavra de Deus não vai apontar 2 caminhos, 2 arrebatamento assim ou arrebatamento daquele jeito ou no meio. Não, a palavra de Deus ela é pontual, ela aponta. Mas para isso tem que ter algo que se chama profecia, cumprimento de profecia. Você não pode analisar a palavra sem o cumprimento dessas profecias. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, a partir do verso 1, começa a falar sobre esse assunto. Você quer ler, me acompanhar aí? Então eu vou fazer a leitura aqui e você acompanha daí. E ele diz aqui, ó, irmãos, no que diz respeito à vinda de Cristo e nosso Senhor Jesus, né, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ponto. Ele falou de dia do Senhor aí, olha. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro, olha só, coloque na vossa mente, ninguém vos engane. Isso não acontecerá, a vinda de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, homem, carne, sangue, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5, ele vai dizer, não vos recordais que ainda convosco eu,
Paulo costumava dizer estas coisas, e agora, vocês já sabem o que o detém. O que detemo? Pelo contexto você vai entender. Se você não tiver nenhuma placa na sua cabecinha, você vai entender isso aí. Tire as placas, tire o que você, a sua própria opinião, né? E olhe para a palavra. E agora sabeis o que o detém, o tempo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja revelado, afastado. Essa palavra aqui não está correta. Afastado. Aqui, ó. Tornar-se, exista. Seja que exista. Com efeito, o mistério já opera e aguarda somente que exista. Aquele que agora não tem, aquele que agora, aqui no original do grego, aquele que agora o detém. Exista o que o detém, que é o tempo. Então ele coloca aquele para dar a impressão de que é alguém, para dar a impressão que é o espírito que está detendo. Então, tem pessoas que costumam colocar isso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo está falando da manifestação de Cristo e da sua vinda. Agora, quando você vai ler esse texto aqui, você vai ver que na epígrafe, naquele cabeçalho principal lá, está escrito bem assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Não sei se na sua versão está assim, mas quase todas, se mudar, é pouca coisa. Então ele está falando, a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Você vê que essa epígrafe está incorreta, porque o apóstolo Paulo ele não está falando de manifestações. Ele falou isso de manifestações no outro verso. Ele disse: com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Então já opera desde aquela época. E aguarda somente que seja o quê? Revelado o homem da iniquidade. Então essa epígrafe te induz ao erro. E essa epígrafe foi escrita por alguém que acreditava que a igreja não passaria por esse período, né? Período de grande tribulação. E tem pessoas que estão ali no meio, né? Dizem: não, mas a igreja vai passar, né? Vai entrar no período, ele vai se manifestar, a igreja vai ver isso, mas antes que ele comece a perseguir, a igreja vai ser arrebatada. Não é isso que o apóstolo está ensinando. E ele disse que costumava ensinar. E para ele ensinar isso, ele tinha que ir para o livro de Daniel, para ensinar isso para a igreja. E aí as pessoas dizem: não, mas a igreja não passa pela ira de Deus. É certo que a igreja não passa pela ira de Deus, ela pode passar pela ira do diabo. Então dizem: não, mas como vai passar pela ira do diabo? Daniel capítulo 7, ele vai dizer: e eu olhei e via que aquele chifre, que tinha olhos e uma boca arrogante, fazia guerra contra quem? Contra os santos. Que santos? Aqueles que ficaram na grande tribulação. É isso que está sendo ensinado pelo apóstolo aqui. Ele está dizendo que a manifestação de Cristo, a vinda dele, a nossa reunião com ele não se dará sem que antes se manifeste. Aí ele vai falar a vinda dele, a operação, os sinais que ele vai operar, a eficácia do poder dele, né? Então ele está falando aqui de Daniel. Ele está apontando Daniel para essa igreja, para 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né? Então você vê que em 1 Tessalonicenses o apóstolo Paulo está tratando desse assunto. Ele está falando da vinda de Cristo, mas parece que ficou dúvida. Os irmãos resolveram perguntar. Timóteo levou as dúvidas ali para Paulo, porque era Timóteo que foi lá na igreja, que Paulo foi impedido de ir lá. Então Timóteo foi e levou essas dúvidas dos irmãos, e o apóstolo Paulo escreve a segunda carta. E na segunda carta ele começa falando, irmãos, desde o capítulo 1. Ele diz, ó, Paulo, Timóteo, aí no verso 3, ele diz aqui, ó, no verso 4,
No verso 4, ele vai falar: nos gloriamos de vós, em Deus, das vossas constâncias, da fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Está falando de uma igreja, olha o contexto histórico para a nossa época, são sombras, o que o autor de Hebreus fala, o que acontece naquele tempo, o que vai acontecer para o nosso tempo são sombras. Então, o que aconteceu no tempo dos apóstolos, 3 anos e meio do ministério de Cristo, aponta para quê? Aponta para o período da grande tribulação também. Você acha que é por acaso? É um contexto histórico que se torna profecia para o nosso tempo. Então, essa igreja aqui é uma profecia para o nosso tempo. Então, o apóstolo Paulo está apontando para eles, para uma igreja que está passando o quê? Por tribulação, né? E ele está dizendo perseguições, uma igreja que é constante, uma igreja que tem fé. Mas ele diz, irmãos, o nosso encontro com ele, a nossa manifestação com Cristo não se dará sem que antes aconteça isso. Então você lê no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses e vê. Então aqui no verso 10 do primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, ele diz assim, ó: quando vier para ser glorificado nos seus santos, ele está falando da vinda de Cristo, e ser admirados em todos que creem nele, naquele dia. Que dia? Quando é que ele vem com seus santos para ser glorificado? E ele diz, que dia que acontecerá isso? Ele está falando da vinda de Cristo, nosso encontro com ele nos ares e a manifestação do anticristo, né? Então ele diz, irmãos, ninguém vos engane, que é por epístola, que é por palavra, que é por espírito, como se isso procedesse de nós. Ninguém vos engane, ninguém tire isso da vossa mente. Eu costumava ensinar para vocês assim, eu costumava falar para vocês sobre isso, e agora sabeis o que o detém. O que o detém, irmãos? O tempo, as profecias, o cumprimento. Você tem que entender aquela estátua de Daniel e saber em que época você se encontra daquela estátua e onde é que você está. Você sabe em que parte nós estamos? Nós estamos nos pés, na formação dos dedos. Então, essas coisas não acontecerão sem que antes aconteça isso. E agora saber o que o detém, o tempo, as profecias, o que foi profetizado pelos profetas. Entendeu? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, quem fala que a igreja não passa pela grande tribulação, que prega o arrebatamento a qualquer momento, não conhece sobre profecias, porque as profecias dizem que isso só acontecerá ao ressoar da 7ª trombeta. O apóstolo Paulo sabia como da 7ª trombeta se ele não tinha o livro do Apocalipse. Ele sabia, irmãos, através dos profetas, através de Daniel, através de Abacuque, Naum, Oséias, Miqueias. Então, irmãos, tem que analisar a palavra para você saber o que está escrito. Então, se você tirar essa placa da sua mente, se você tirar as coisas, a sua própria opinião, o seu próprio eu, e olhar para a palavra de Deus, você vai ver que tem coerência essas coisas que estão sendo ditas aqui. Leia 1 Tessalonicenses, primeira carta, analise, anote os textos que estão falando da vinda de Cristo, sem interferência de homem nenhum. Analise você mesmo em casa. Aí leia a 2ª carta. Você nem vai precisar ser um especialista nas escrituras ou um estudante da palavra para entender isso. Basta você querer entender. E você vai ver que a palavra de Deus está falando que não existe um arrebatamento iminente, que não existe um desaparecimento, como é contado no filme Deixados para Trás, como eles pregaram ali, ensinaram para a igreja, tirando o ensino correto que foi passado. Mas isso aí é uma cultura mundial, é uma cultura nacional ensinar sobre arrebatamento iminente, sobre o mídia ali, né, que está no meio ali, que não acredita nem em um nem no outro. Mas a palavra de Deus aponta que a igreja passa pela grande tribulação. Aí você diz, não, é opinião minha. Não é opinião minha, irmão. Está escrito, né, na palavra, está escrito aí. Então, era isso que eu queria te deixar, essa palavra. Você analisa a palavra, deixa teu gostei aí e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.